Olá, você está feliz? Sou Diego, seu mentor, e hoje eu estou aqui com um assunto muito bom para compartilhar com você. Quem tem boleto para pagar aí, levanta a mão. Cara, a gente está cansado de pagar boleto, não é verdade? Boleto nunca mais, eu não aguento mais pagar boleto. Todo mundo vive a vida pagando boleto. Você acorda de manhã, vai trabalhar e fala, eu preciso fazer isso porque eu tenho um boleto para pagar. Você tem um problema no trabalho e você fala, eu preciso resolver porque eu tenho boleto para pagar. Não é verdade? As pessoas elas estão correndo sempre, sempre, sempre e pensando, poxa vida, eu preciso pagar boletos. Então, esse é um tema muito importante que eu queria falar um pouquinho com você. E na verdade, gente, eu acho que o ponto principal do boleto não tem a ver com o boleto em si. Tem a ver com a sua cabeça, com como você pensa e o como você vive. Você vive sua vida sempre querendo gastar ou usar aquilo que você não tem. Você quer ter um carro novo e você não se prepara e não se planeja para isso. Você quer fazer uma viagem e você não se prepara e não se planeja para ela. Você quer comprar roupas novas, mas você não se planeja para fazer isso. Às vezes você quer comprar algo diferente para os seus filhos e você simplesmente vai lá e compra sem pensar. Então, hoje, o vídeo de hoje tem tudo a ver com planejamento. Então, esse vídeo é para falar sobre finanças, mas a ideia é que você pare um pouquinho para pensar se o seu planejamento está fazendo sentido. Se a sua vida hoje ela está sendo bem planejada financeiramente. Ah, Diego, mas como é que eu faço para fugir dos boletos? É simples. Você precisa se planejar para isso. Não é que você vai ter a vida inteira pagando boletos e ficando igual doido correndo atrás deles, mas você precisa parar um pouquinho e pensar se faz sentido esses boletos que você está pagando. Então, para um pouquinho e pensa. Será que os boletos que eu pago hoje são boletos necessários? Então vamos lá para dicas práticas, tá? Primeiro, eu tenho um boleto do condomínio. Esse boleto, eu consigo fugir dele? Não. Então você precisa pagar o seu condomínio se você está aí, a não ser que você queira morar em um lugar fora do condomínio, uma casa de rua, outro lugar que não pague o condomínio. Do contrário, você precisa pagar o seu boleto, ou seja, ele é essencial. Não tem como você fugir desse boleto. O boleto da luz, da energia, eu consigo fugir? Bom, você tem duas opções. Ou você monta um sistema off-grid na sua casa, preparado para captar energia solar e armazenar ela em baterias, ou você vai ter que pagar sim o boleto da sua companhia de energia elétrica, tá bom? Então esse boleto não tem como fugir. E o boleto da água, eu consigo fugir? Depende. Se você morar num lugar que tem um poço artesiano, um lugar que você armazena água e não depende da nossa companhia de água, você pode fugir dele. Do contrário, você vai pagar esse boleto todos os meses, tá? Você consegue perceber que existem boletos que não tem como a gente fugir? Então esses três exemplos são exemplos práticos de que são boletos que a gente vai ter todo mês. E tá tudo bem, tá tudo bem. Diego, qual é o problema de pagar boleto? É quando você tem boletos, que você tem eles não por motivos essenciais, mas por motivos não essenciais. Quais são boletos de motivos não essenciais? O boleto da blusinha, da roupa, daquela coisa que você não precisa e você faz por impulso, empolgação. Vou comprar porque eu quero comprar. Comprar só por comprar te gera um boleto. Qual é o boleto? Do cartão de crédito. Se você tem cartão de crédito e usa, ele vai gerar um boleto para pagar. Então, essa compra é essencial? Talvez não, você poderia controlar, é um boleto a menos. Eu tenho um carro, eu preciso pagar o boleto do carro? Depende. Você tem um carro e você não conseguiu quitá-lo ainda? Faz um planejamento para você quitar esse carro, paga ele. Você não precisa mais pagar todo mês o boleto. Se você fizer uma conta muito simples, ver quantos boletos faltam para pagar o seu carro, qual é a quantidade e o percentual de juros envolvidos nisso, talvez faça sentido pagar a primeira parcela e a última para você quitar mais rápido. Talvez faça sentido você pegar um carro mais simples e não um carro de 100 mil reais. Se você tem um carro que já pagou 50 mil reais,
compra um carro inferior. A função do carro é te levar do ponto A para o ponto B. Se você não tem condições de ter um carro de 100 mil, compra um de 50. Tá pago. Você não precisa ter um boleto para ele. Então, se você se planejar e deixar um pouquinho de lado o seu ego, o seu conforto para poder se organizar financeiramente, você talvez vai ter uma vida muito melhor, sem boletos, tá bom? Então, terceiro ponto, boleto de onde eu moro, eu consigo fugir? Depende. Você já fez um plano para quitar o seu imóvel? Tem vídeos bombando na internet sobre isso. Você sabia que se você pagar a última parcela do seu imóvel, você paga ela praticamente com 70%, 80% de desconto? Então, se você paga uma parcela do seu apartamento, da sua casa, no valor de R$ 2.000, provavelmente a última vai custar, sabe quanto? 500, 600, 700. Ou seja, com o valor de uma parcela de 2.000, você consegue simplesmente quitar o seu apartamento muito mais rápido, a sua casa muito mais rápido. Então é um boleto que dá para você fugir se você se planejar. Diego, mas como que eu faço isso se eu ganho pouco? Vou te dar uma dica chave aqui, tá bom? Acho que todo mundo sabe disso, mas não custa dizer. Não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês e gasta 2, quanto sobra para ela? R$ 3.000. E alguém que ganha R$ 20.000 e gasta R$ 18.000 com despesas, cartão, uma série de coisas, sobra 2. A pergunta é, quem ganha mais? O de 20 ou o de 5? É quanto você gasta e não quanto você ganha. Para um pouquinho para pensar, começa a organizar a sua vida financeira. Começa a colocar num papel, você vai ter que fazer isso. É chato, mas você vai ter que fazer. O que você gasta no mês ali, que talvez você poderia não gastar. O que você gasta no mês e você precisa, mas que você pode montar um plano para antecipar e quitar, para que você não tenha aquele boleto mais para frente. Estou falando isso com propriedade. Eu planejei para ter um carro pago, eu planejei para ter uma casa paga, eu planejei para ter imóveis pagos e eu planejei para viajar quando tudo tivesse pago. Eu não faço uma viagem simplesmente para parcelar ela e depois pagar. Então eu desfruto ali de dias viajando, aproveitando, só que eu tenho um boleto para pagar ali por um ano. Tem gente que parcela até por mais. Isso não é legal, gente. Começa a planejar a sua viagem ou aquilo que você quer desfrutar de maneira antecipada e pagar de maneira antecipada, porque você vai desfrutar com muito mais sabor, vai ser muito melhor. Você viaja e desfruta sabendo que quando você voltar tá tudo pago. Sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas elas chegam no trabalho e elas engolem muito sapo, elas aturam problemas, elas passam por várias coisas e elas não podem falar, cara, eu tô cansado disso, vou fazer outra coisa, ou eu quero sair desse lugar, eu quero trocar de emprego. Elas não fazem isso, sabe por quê? Porque elas estão presas nos boletos para pagar. Elas não conseguem ter um simples plano para elas poderem sair daquele lugar por 2, 3 meses, 6 meses, que seria o ideal para uma reserva de emergência. As pessoas elas não têm, elas não se planejam para isso. Então o que acontece? Elas engolem sapo no trabalho, elas acordam de manhã e falam, eu tenho que ir, porque elas têm boleto para pagar. Então você não consegue fazer quase nada porque você está preso aos boletos. E quem gera esses boletos é você mesmo. O culpado de tudo isso é você. Então ou você para hoje para pensar e começa a mudar as suas atitudes e financeiramente se planejar, ou você vai ficar preso o resto da vida, né? Como a gente vê tantos investidores falando, é a corrida dos ratos, né? Você vai ficar sempre correndo atrás do rabo, você vai ficar sempre tendo que trabalhar para pagar boleto e depois gerar novos boletos e pagar esses boletos e trabalhar para isso. Você nunca vai sair desse ciclo vicioso. Então a sua vida ela vai ser uma vida, infelizmente, desculpa eu dizer isso, mas vai ser uma vida medíocre. Vai ser uma vida que você só trabalha para pagar boleto. Ah, Diego, mas eu trabalho para isso, para desfrutar das coisas que eu tenho. Tá bom,
Mas por que você não faz isso de uma maneira mais organizada? Por que você não conversa com seu marido, com a sua esposa e fala para ele assim, olha, vamos fazer um plano aqui? Vamos ficar tantos meses sem gastar com isso, que talvez não é necessário? Vamos planejar a próxima viagem? Vamos ver para onde a gente vai? Vamos pesquisar os lugares? Vamos ver se a gente consegue um preço melhor? Vamos talvez pegar um item que a gente tem, um carro que vale um pouquinho mais de dinheiro e vamos planejar para a gente vender ele, comprar um carro um pouquinho inferior e depois a gente compra o melhor. Não faça sozinho. Você não pode ter uma mentalidade de mudar a sua rotina sem compartilhar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Todo mundo em casa precisa saber disso. Todo mundo em casa precisa pôr o pé no chão e falar, olha gente, vamos viver uma vida um pouquinho melhor. Pode ser mais simples, mas vamos fazer isso, tá bom? Então, não adianta. Eu queria dizer para você que os boletos eles vão continuar. Eles podem ser piores ou melhores. Você pode ter um controle sobre eles ou não. Mas, se você for uma pessoa que sabe controlar melhor os seus gastos, sempre você vai estar com a cabeça boa para você tomar uma decisão, seja de sair do trabalho, seja de fazer uma viagem, seja de movimentar alguma coisa na sua vida, porque os boletos não dominam você. É você que domina esses boletos. Beleza? Então, foi uma dica muito simples, mas eu queria compartilhar ela com você. Grande abraço, continue feliz e tamo junto.